Bom, e de um momento para o outro, em março, tudo mudou com a chegada da pandemia Covid-19, causando uma grave crise económica e quando assim é, os direitos do consumidor eh, podem estar em risco por um motivo ou por outro. Por isso temos hoje connosco a entrevista a Deco Alentejo, que nos últimos tempos certamente tem ajudado muitos alentejanos a ultrapassar alguns problemas que ocorreram no dia a dia de cada um. E desde já agradeci a disponibilidade tanto à Helena como à Vânia para estarem aqui com o digital para, de certa forma, esclarecer os problemas do dia a dia, não é? E também saber como é que tem sido estas últimas semanas com estes problemas todos, nomeadamente no Alentejo e com os consumidores alentejanos. Boa tarde. Muito boa tarde e obrigado também nós pela oportunidade que o digital sempre nos dá para informar melhor os consumidores da região Alentejo e hoje muito particularmente porque podemos dar conta do trabalho que temos vindo a fazer ao longo deste período tão difícil e tão excepcional para todos os consumidores. Bem, e é por aí mesmo que começávamos esta nossa conversa. Como é que a DECO se reinventou e preparou para enfrentar esta pandemia que ao mesmo tempo, aliás, dar apoio aos consumidores do Alentejo, sabendo de antemão que perante este tipo de crise os pedidos de ajuda vão aumentar? Como é que se Sim, preparou? sem dúvida alguma que nós já temos muitos dados que confirmam o aumento do número de pedidos de ajuda por parte dos consumidores, por várias razões que mais à frente teremos todo o gosto de poder explicar. Mas de facto a DEC teve que se reinventar, é um facto, porque derivado desta situação da pandemia, os serviços de atendimento ao consumidor presenciais foram encerrados e mantêm-se assim, mas a DECO soube a cada momento apresentar alternativas novas aos consumidores para que o contacto dos técnicos da DECO com os consumidores não se perdesse. Encontramos aqui várias formas, várias soluções, entre elas naturalmente o atendimento telefónico, que já era uma nossa prática e uma ferramenta de trabalho, naturalmente porque a região Alentejo é muito alargada, muito vasta e portanto o contacto telefónico é naturalmente uma das vias que já sendo utilizada nós mantivemos ao longo deste período excepcional. Também encontramos aqui alternativas, nomeadamente o atendimento via Skype, que desde o primeiro momento acabámos por disponibilizar aos consumidores que têm mais facilidade no uso desta ferramenta, podendo também ter um contacto maior proximidade com o jurista que pôde nesse momento de atendimento via online esclarecer o consumidor de uma forma mais próxima e mais acessível. Também Sim, só sim. adiantar que, para além destes canais, a DEC criou uma linha muito específica para aquilo que foram as principais preocupações logo desde o início manifestadas pelo consumidor, linha Viagens Covid-19, para que os consumidores também nesta matéria pudessem beneficiar do apoio e da garantia de que estávamos ao seu lado também para esta matéria tão importante que tem a ver com a reserva de viagens, quer de lazer, profissionais e até das viagens de finalistas. Porque de certa forma foi, digamos que, dos primeiros setores a ser afetados por esta pandemia, foi esse setor das viagens, como refere. Exatamente, posso até referir e adiantar que desde que a linha foi criada e mantém-se ativa, já recebemos 5.500 contactos de consumidores a quem a DECO prestou o aconselhamento e tudo aquilo que no fundo foram as dúvidas manifestadas pelos consumidores, mas queremos dizer que a linha continua ativa e portanto qualquer consumidor que ainda tenha dúvidas, sobretudo em relação àquilo que são os seus direitos agora que ficaram privados de realizar as viagens, como é que poderão de facto atuar para não perderem o dinheiro ou para poderem reagendar as viagens? Já agora, Helena, não sei se certamente não tem ainda especificado esses números, mas destes 5.000 que nos acaba de apresentar,
Foram mais viagens de lazer, viagens de trabalho ou as viagens de finalistas? De facto, eu não tenho os dados tão apurados quanto desejaria para dar conta dessa situação, mas uma grande parte foi efetivamente das viagens de finalistas que ainda agora estão a gerar muitas dúvidas por parte dos pais, mas também tivemos muitos contactos de professores. Ainda as viagens não estavam efetivamente canceladas, ainda não havia uma ordem de cancelamento dessas viagens, mas já nessa altura, ainda de forma muito prévia, os professores manifestaram muita preocupação relativamente às viagens de finalistas que estavam agendadas para os seus alunos e contactaram diretamente a delegação e a linha de viagens para quem nós reencaminhávamos todos estes assuntos, para que os professores pudessem ter também um aconselhamento especializado e adequado face às suas principais preocupações. Ainda antes de continuarmos esta nossa conversa e falarmos ainda especificamente das viagens de finalistas, mas já continuamos na parte institucional. As viagens de finalistas e esta relação entre pais, alunos e agências de viagem, por vezes é complicada se algo não corre bem. Mas se tudo corre bem, é uma maravilha. Mas se algo corre mal, e este certamente foi um caso desses. Sim, a colega do Departamento Jurídico, a Vânia, pode também testemunhar melhor essa questão, uma vez que ela também auscultou muitos dos consumidores que nos reportavam de facto as complicações derivadas dessa questão justamente das viagens de finalistas. Então já iremos às viagens de finalistas quando falarmos mais sobre a parte jurídica, já iremos à Vânia. A DECO, nos últimos tempos, também alargou, digamos assim, a rede de parceiros que tinha neste apoio ao consumidor. Falo nomeadamente de municípios e de outras entidades com quem nos últimos dias e nas últimas semanas temos visto assinar protocolos com esses municípios, aumentando assim a rede. Exatamente. Em primeiro lugar, nós tivemos uma preocupação muito grande em continuar a comunicar com aqueles que já eram os nossos parceiros. Uma vez que os atendimentos nos municípios também se mantiveram em virtude desta situação suspensos, a DECO criou vários mecanismos para manter a comunicação com os parceiros e, em consequência desta comunicação com os parceiros, manter naturalmente a comunicação com todos os consumidores que se encontram nas várias localidades da região Alentejo. Por esse motivo, desde logo criámos uma rúbrica que se chama DECO Comunica, que nos permitiu, através dos parceiros, inclusive também da comunicação social regional, fazer chegar os principais temas e sobretudo os principais direitos dos consumidores nesta altura de pandemia. Estamos a falar de conselhos práticos sobre as medidas excepcionais que foram aprovadas relativamente aos serviços públicos essenciais, por exemplo. Estamos também a falar da questão dos direitos dos consumidores nesta matéria das viagens que acabámos de referir. Também relativamente aos espetáculos, quais são os direitos dos consumidores que tinham espetáculos reservados, marcados, digamos assim. E, portanto, nós preocupámos-nos de facto em estabelecer a ponte de contacto direta com os nossos parceiros para que eles continuassem a transmitir estas informações tão urgentes junto dos seus municípios, junto das suas comunidades. Por outro lado, lançámos em tempos de pandemia a nossa primeira newsletter para as câmaras municipais e para as uniões de freguesia, que são nossas parceiras, algo que nos deixou de facto muito satisfeitos, porque muitas vezes em períodos mais conturbados aparecem novas oportunidades e a DECO agarrou essa oportunidade e lançou a sua primeira newsletter para poder também atualizar tudo o que estamos a fazer para os nossos parceiros a cada momento de forma o mais atualizada possível. E hoje mesmo, durante o período da manhã, encontramos-nos com 50, quase 60 parceiros no primeiro webinar sobre os direitos do consumidor em tempo de Covid-19. Portanto, para além do mais, não posso deixar de referir que hoje também foram lançadas pela primeira vez as redes sociais, a DECO está presente agora nas redes sociais,
a DEC Associação, é o modo como se podem associar à ADECO através das redes sociais, tudo com vista a uma maior proximidade. Mas não deixando de responder à questão que coloca, de facto, o município de Vendas Novas por exemplo? quis também associar-se à ADECO, foi para nós um motivo de grande alegria, porque num momento difícil reconhecer que a ADECO é um parceiro privilegiado para informar e auxiliar o consumidor é muito significativo e ficámos por isso muito satisfeitos por sabermos que as autarquias reconhecem a importância do papel da DECO em todos os momentos e neste em particular. Todas as autarquias do Alentejo? Creio que todas reconhecem a importância do papel da DECO, mas neste momento a região Alentejo tem uma rede no total de 60 nacionais, nós temos uma rede que já congrega 17 municípios, o que nos deixa de facto muito satisfeitos, embora com a convicção de que muitos outros se podem vir a juntar a esta nossa rede de parceiros para também podermos dar um apoio de maior proximidade a outras zonas da região Alentejo. Em termos de, já agora, também para curiosidade de quem nos ouve e quem nos vê, em termos de recursos humanos, a DECO Alentejo teve de se reforçar para conseguir atender todo o número de pedidos de ajuda que obteve? De algum modo, sim. Por exemplo, a nossa colaboradora que está aqui na nossa presença foi um reforço, já colaborava connosco, mas fizemos de facto um reforço e num momento atípico que é para todos difícil, também foi muito positivo a DEC poder apostar num apoio mais permanente por parte desta colaboradora Vânia, que já estava a colaborar, mas de forma menos permanente connosco. Neste momento contamos com a sua disponibilidade a 100%, e diariamente, o que para nós é um motivo de grande satisfação, porque também acaba por reforçar o apoio que podemos prestar aos consumidores da região Alentejo. No entanto, também é importante dizer que com esta situação que todos nós estamos a viver, a equipa da DECO já não é regional, é uma equipa que concorre para o todo, ou seja, até posso dar nota de algo muito recente, eu própria vou dinamizar esta quinta-feira uma sessão em conjunto com uma escola que não é da região Alentejo, mas que também por esta via online posso, com uma facilidade tremenda, dar resposta a este pedido que nos chega para a DECO, no seu geral, e que eu posso, de facto, com muito mais facilidade e sem ter que me deslocar, dar resposta a esta solicitação. Certamente isso também terá a ver com a atividade que a DECO no Alentejo tem realizado nos últimos anos e tem assim uma maior experiência, talvez relativamente e comparando com outras delegações a nível nacional, ou não? Talvez, mas no fundo a verdade é que neste contexto específico de pandemia, em que nós não podemos ir às escolas presencialmente como estávamos habituados a fazer, nós DEC Alentejo temos tido muitos pedidos por parte de escolas da nossa rede DEC Jovem. E concretamente nós temos assegurado várias sessões de esclarecimento via online para escolas da nossa região Alentejo. Para além do mais, nós temos também disponibilizado um conjunto de recursos pedagógicos e digitais, porque é disto que os professores agora precisam, para que os professores possam autonomamente trabalhar com os seus alunos e aqui potenciar outras aprendizagens relacionadas com as questões, por exemplo, da alimentação, da sustentabilidade, do consumo, naturalmente, da poupança, e que se enquadram tão bem neste contexto em que todos temos que aprender a viver melhor. E também dar nota de que, de facto, as escolas podem continuar a contar connosco, ainda que por questões de segurança não o façamos presencialmente, nós estamos diariamente disponíveis e não deixamos os professores sozinhos nesta luta que eles também estão a travar para se reinventar e para continuar a dar as suas aulas o melhor possível. Bem, e agora passamos para o terreno, digamos assim. Neste tempo de pandemia, quais foram as principais preocupações e até mesmo reivindicações que os consumidores vos apresentaram e vos questionaram?
Antes de mais, boa tarde, agradecer o convite. Efetivamente, as solicitações e reivindicações que os consumidores nos foram dando foram evoluindo consoante as necessidades e consoante a própria pandemia ia evoluindo e os setores iam sendo afetados. Numa primeira fase, inicialmente, foi exatamente o setor das viagens, daí a capacidade de adaptação da DECO com a criação da linha Covid para satisfazer no imediato essa necessidade e essa preocupação dos consumidores. Posteriormente, e também um bocadinho de forma cumulativa, começou a existir a questão das escolas, das creches, das universidades, dos ginásios, na medida em que os serviços foram fechando, os serviços pelo qual as pessoas despendiam alguma verba do seu orçamento, nessa medida que foram chegando até nós as preocupações dos consumidores e no sentido de perceberem o que é que poderiam fazer para gerir o seu orçamento quando cumulativamente tiveram uma redução do orçamento e que direitos é que podiam adaptar. Seguidamente estamos a falar como existe uma diminuição no rendimento, muitas das pessoas que nos regimes de layoffs ou nos teletrabalhos, com o aumento das despesas diárias em casa, nomeadamente das eletricidades, também nos procuraram nesse sentido, e por fim, talvez a questão daquilo que rouba a maior parte do orçamento das famílias, que é os créditos, nomeadamente crédito à habitação e nos créditos automóveis ou ao consumo, e que as pessoas tiveram uma maior preocupação para perceber, também com a criação dos regimes das moratórias. Vamos, primeiro de tudo, às viagens que falou aí. As agências de viagens, nomeadamente no que diz respeito às viagens finalistas, dificultaram muito os direitos dos consumidores, neste caso dos estudantes e dos seus pais? Assim, numa primeira fase, com a declaração do estado de emergência e na letra do decreto do estado de emergência, as viagens finalistas foram mesmo interditas, foram proibidas, o que as pessoas muitas vezes não conseguiam entender porque achavam que simplesmente as agências de viagem não tinham a abertura para dizer eles não fizeram a viagem porque não quiseram, não, foi mesmo uma imposição que lhes foi feita. Nessa primeira fase, o que o decreto de alguma forma obrigava as agências de viagem era não deixarem na mão as famílias e os estudantes que iriam na sua viagem de finalistas e por isso obrigavam a um reagendamento, a uma remarcação. Mas, mais uma vez, por parte dos consumidores existia uma preocupação, porque estamos a falar de jovens, muitos deles no último ano do secundário, que, se Deus quiser, vão entrar em setembro na faculdade. Portanto, a opção que lhes foi dada foi uma marcação, por exemplo, em dezembro, em que eles não sabiam se há datas teriam disponibilidade. Porque a vida deles teria alterado, portanto, em termos certamente até de férias, não sabiam se as datas que estavam a ser previstas poderiam ser cumpridas da parte deles, porque podiam não ter essa disponibilidade, e logo aí foi o primeiro, digamos, embate entre os consumidores e as agências de viagem, porque efetivamente não correspondia àquilo que os consumidores pretendiam. Nesse sentido, houve alguma flexibilidade por parte de algumas agências de viagem, no sentido de devolverem uma percentagem do valor que havia sido pago. Mas, mais uma vez, não era satisfatório para os consumidores, porque estávamos a falar, em alguns casos, de valores de 60% da verba que havia sido paga. Portanto, ainda assim não era satisfatório. Portanto, acho que, e respondendo diretamente à pergunta que colocou, acho que até tentou-se, e nós, DECO, enquanto Associação de Defesa dos Consumidores, também tentámos, junto dessas agências de viagem, comunicar com os mesmos, no sentido de alertar e de chegarmos a uma vertente mais favorável para todos. Acho que com o desenrolar do tempo e com a comunicação foi existindo alguma abertura. Ou com alguma pressão feita por parte de todas as agências, talvez tenham cedido. Mas falou aí há pouco em vários temas que iremos falar, ainda mais ao longo desta nossa conversa, mas
a internet veio também melhorar todas as comunicações ao longo destas semanas, mas também veio prejudicar alguns dos direitos do consumidor. Quais foram os principais perigos em termos de colocar em causa os direitos do consumidor ao longo deste tempo relativamente à internet? Pronto, relativamente à internet, os perigos que se verificaram basearam-se essencialmente nas compras online, porque existiu um boom de compras online, com as pessoas a não quererem deslocar-se aos centros comerciais, e aqui leia-se supermercados, não é? Como havia uma reticência por parte das pessoas aproveitavam para fazer as suas compras online. Aqui a principal reclamação dizia de respeito exatamente às vezes à questão dos produtos que eram comprados e não eram entregues nas residências das pessoas e que depois eram cobrados, mas verificámos através de um estudo que a DECO realizou que muitas das principais empresas de supermercados do nosso país alteraram o seu site de compras, disponibilizando de imediato às pessoas informações sobre como é que, por exemplo, a troca dos produtos iria ocorrer, ou se não existindo o produto que a pessoa estava a comprar, que seria acreditado de outra forma. Cumulativamente, a facilidade dos pagamentos, nomeadamente através do MBWay, verificou-se algum aproveitamento, mas isso já é um problema que vem a verificar-se de há uns tempos para cá, o abuso e as burlas nos pagamentos através do MBWay. Concretamente no Alentejo, onde tem acontecido muito essas burlas por MBWay, inclusivamente utilizando onde são utilizadas caixas multibanco aqui, nomeadamente em Borbas, Tramores, enfim. Eu posso lhe dizer que, em termos estatísticos, no espaço de um mês, tratei de 2 casos. Mas há mais queixas nas autoridades relativamente a esse tema, mas o MBWay, essas burlas do MBWay resultam basicamente de desinformação de quem utiliza do que propriamente um direito do consumidor que esteja a ser violado. Bem. Sim. Um utilizador normal do MBWay que esteja familiarizado com a aplicação e com a forma de pagamento não tem qualquer tipo de problema. Aliás, o modus operandi muitas vezes acaba por iniciar-se exatamente no tem a aplicação MBWay e a parte que é burlada do outro lado diz que não tem, e então a partir daí começa todo o início do processo da burla. Pronto. Portanto, aqui o ideal a quem quiser pagar por MBWay é estar informado. Se não estiver informado é dizer que não tem, caso seja contactado pelo telefone. Sim, porque muitas das plataformas das compras online, uma das alterações que fizeram, nomeadamente no que diz respeito diretamente aos supermercados, foi abolirem o modo de pagamento através direto do dinheiro, então utilizavam muito essas aplicações e essas formas de não existir troca de dinheiro diretamente. Por isso as pessoas, ainda que desinformadas, acabavam por recorrer a essa aplicação e por vezes podem cair em alguma teia que lhes esteja a ser... Ainda relativamente às compras online, com o estado de emergência, talvez tenha sido permitido algumas coisas que neste momento já não são permitidas. Por exemplo, se eu agora encomendar algo através da internet e se for ultrapassado os prazos de entrega anunciados, o consumidor pode fazer algum tipo de reclamação? É um exemplo. É assim, chegaram até nós também reclamações de alguns consumidores de prazos que não estavam a ser cumpridos, de questões até relacionadas com as garantias dos produtos, pessoas que os produtos tinham problemas e queriam reclamar a garantia dos mesmos. E nós, enquanto DECO, o que sempre explicámos ao consumidor é que isto era uma situação atípica para todas as partes. Portanto, até do ponto de vista das compras online, as entidades que prestavam esses serviços, muitas delas tiveram de reforçar o seu corpo de funcionários para conseguirem dar resposta a tudo. O que acontecia muitas vezes é que havia muitos parceiros, no sentido de prestadores de serviço,
que alertavam de imediato na compra, no prazo da compra, no ato da compra do consumidor, para uma demora na entrega ou por esse, do prazo razoável que normalmente seria praticável. Portanto, estando cumprido este dever de informação e o consumidor fazendo a sua compra de forma informada, não havia quase que fundamento para reclamar, a não ser que fosse uma reclamação extremamente abusiva, não é? Um atraso abusivo. Em suma, todos, digamos, as violações ou não violações do direito do consumidor têm tudo a ver com muita ou falta de informação. Correto, sim. Existir uma informação para o consumidor é meio caminho andado para a razoabilidade e para que entre as partes consiga existir um equilíbrio. Portanto, é mais fácil. Agora, quando não existe quando há uma desinformação por completo, ou seja, a pessoa que presta o serviço não dá informação nenhuma ao consumidor, portanto, estamos a balizar-nos pelo padrão normal e por aquilo que está estipulado. Portanto, será sempre essa parte que terá que ser cumprida e aí poderá fundamentar a reclamação. No entanto, nestas semanas em que a pandemia, o pico da pandemia mais fragilizou, digamos assim, o consumidor, houve uma avalanche de informação, nomeadamente em termos legislativos, emissão de medidas, tanto por parte do governo como por parte também dos municípios, nomeadamente em termos de suspensões, isenções, enfim, outras medidas que foram anunciadas, o que por vezes pode causar algum tipo de confusão nos consumidores e por vezes nem sabem o que é que pode ser adiado, o que é que pode ser suspenso, o que é que pode ser uma isenção. Foram essas também muitas das questões que lhe colocaram? Sim, sim. As pessoas, os consumidores contactavam-nos muitas vezes porque ouviam certas e determinadas coisas na comunicação social e acabavam por ficar baralhados, porque o que existia até, e nós da DECO tentávamos fazer uma aproximação, até em questões das áreas, de pessoas que nos tinham contactado anteriormente e que nós lhes dávamos a informação, porque no momento era aquela informação que deveria ser dada e posteriormente contactávamos a pessoa a dizer, olha, veja lá porque existiu uma atualização e que a sua situação pode estar alterada e podemos ter aqui uma forma de o ajudar ou uma forma que lhe possa ser mais vantajosa. E as pessoas houve um grande boom, eu não digo tanto de reclamações no parte da DECO, mas sim também de informação. As pessoas contactavam-nos mais para informar, porque era tanta a confusão legislativa que existia e para nós não foi tão mais complicado de acompanhar essa alteração legislativa, porque felizmente no que diz respeito às matérias do consumidor, a DECO teve um peso importante nos termos da criação e de pareceres, de ajuda das bancadas parlamentares na elaboração dos projetos de lei, portanto, de alguma forma conseguimos antecipar o que é que poderia ou não chegar ao consumidor. Mas sim, essencialmente era uma grande confusão de informação na cabeça das pessoas. Certamente. A Helena está a tentar falar, mas tem o microfone desligado. Não estamos a ouvir ainda. Já está. Agora sim. Permitam-me só dizer, peço desculpa, permitam-me só dizer que pode entrar. Relativamente a esta matéria da falta de informação, os consumidores também manifestaram, de facto, uma grande preocupação, não só na dificuldade de gerir os seus orçamentos, que ficaram altamente comprometidos, como também já aqui partilhámos, em virtude do decréscimo dos seus rendimentos disponíveis, as despesas não diminuíram, em muitos dos casos aumentaram, conforme a colega referiu, no que diz respeito, por exemplo, aos serviços públicos essenciais, água, eletricidade, gás. As pessoas permanecem agora muito mais tempo em casa, trabalham, muitas ainda a partir de casa, e portanto os valores que suportavam para o pagamento destas faturas são agora mais elevados. Só para referir que relativamente aos pedidos de apoio junto do Gabinete de Proteção Financeira da DECO, muitos também revelam de facto essa falta de informação sobre que benefícios tenho eu agora para poder aliviar aquilo que é o meu orçamento familiar, e a DECO teve também um papel preponderante e pioneiro na informação ao consumidor,
sobretudo naquilo que a colega acabou de referir, que tem a ver com as moratórias dos créditos. As pessoas puderam contactar os seus bancos para pedir a moratória, por exemplo, do crédito à habitação, mas em muitos dos casos não sabiam como é que poderiam fazer esse pedido. E por esse motivo também muitos dos consumidores socorreram-se da DEC para saber o que é que tinham que dispor e que requisitos é que tinham que cumprir para poder beneficiar. As moratórias que serviram apenas para os créditos à habitação e não para os créditos ao consumo? Não, estamos a falar de dois tipos de moratórias. A que foi criada legislativamente pelo Governo foi a chamada moratória pública, que visa apenas e só o crédito à habitação. Por outro lado, existiu por parte das instituições bancárias e financeiras uma consciencialização da dificuldade das pessoas e criaram as chamadas moratórias privadas, que funcionam não exatamente nos mesmos termos, ou têm mais variações, uma vez que, como são moratórias privadas, estão na autonomia do banco, é o banco que as cria, portanto cria as próprias regras das mesmas, e essas sim dizem respeito aos créditos ao consumo, à habitação, pronto, ao consumo, automóvel e no geral, sim. Talvez essas moratórias privadas, os bancos não tenham feito chegar tanta informação ao consumidor quanto isso. Mas estratégias de marketing dos bancos. Voltando à Helena, foram lançadas muitas medidas por parte dos municípios. Muitos deles utilizando também a política misturada com a área social, o que de certa forma também se compreende nesta altura. O que eu perguntava é como é que, em caso de algum problema, como é que a DEC consegue gerir caso haja algum problema, tentar solucionar o problema com um parceiro que pode estar a lesar o consumidor? A DECO tem sempre uma atitude parcial, ou seja, estamos sempre do lado do consumidor, naturalmente. Independentemente do conflito ser com uma empresa do mercado ou ser, por exemplo, um conflito relativamente à prestação de serviço da água, por exemplo, por parte do município. E as câmaras têm desde logo essa informação do seu lado. Nós, quando formalizamos um protocolo de colaboração com o município, a Câmara tem de antemão a informação de que nós estamos ao lado do consumidor, naturalmente informando aquilo que são os seus direitos, ajudando o consumidor a fazer uma reclamação eficaz, auxiliando também a fundamentar a sua própria reclamação para que ela não seja feita em vão, naturalmente, mas de facto o município sabe sempre que, enquanto nosso parceiro, pode reencaminhar-nos as situações que lhe são apresentadas pelos seus municípios, tem um contacto extremamente privilegiado com os técnicos da DEC, porque a qualquer momento pode estabelecer um contacto com cada um de nós para fazer a ponte imediata entre aquilo que é o problema do seu município e o técnico da DEC está disponível para ajudar e informar, mas sempre de forma muito rigorosa, muito eficaz, muito credível, muito transparente. Eu digo isto porque foram lançadas imensas medidas por muitos municípios, muitas delas a avulso, mas com muito pouca informação para os municípios, e que, em termos de notícias, eu posso vos dizer que bastava apenas a palavra suspensão ou isenção no título das notícias das medidas dos municípios, em que disparava o número de visitas, com as pessoas a querer isenções e suspensões, e por vezes não era bem assim. Exatamente, por isso é muito vantajoso que a autarquia seja parceira da DEC, porque quando nós noticiamos um direito adicional ou extraordinário ao consumidor, nós fazemos-lo com o maior rigor possível e, portanto, não há lugar a essa confusão ou esse uso de termos menos claros para que, de facto, se dissipem as dúvidas dos consumidores. E foi por esse motivo que eu iniciei esta conversa a dar conta do conjunto de medidas que nós, DECO, criámos em tempo de pandemia para informar de forma rigorosa os nossos parceiros e, em consequência da informação aos parceiros, os consumidores, que são o alvo mais privilegiado do nosso trabalho.
Outra Só da... para Sim, completar, sim, diga. desculpe, só para completar, relativamente à questão das câmaras municipais, como disse, a nossa principal dificuldade enquanto atendimento ao consumidor era essencialmente essa catadupla de isenções ou que existiam das autarquias, e o setor paradigmático aí em que a autarquia normalmente é fornecedora da água, e as pessoas muitas vezes contactavam-nos dessa forma e diziam: eu li que a isenção é X, mas muitas vezes a isenção não era isenção do pagamento na sua globalidade, era isenção de uma taxa associada à fatura da água. E então aí dificultou-nos um bocadinho mais a nossa atuação, ainda que nós tenhamos uma estreita ligação com os nossos parceiros enquanto câmaras municipais, mas do contacto direto e sempre muito constante para conseguir saber quais as medidas que tinham sido tomadas. E um bocadinho à semelhança do que aconteceu com o país em termos do governo, eram muito diárias e eram muito abrangentes, porque estamos a falar de uma área territorial muito grande. Já que falamos em termos de água e de municípios, eu questionava-vos, pode haver algum tipo de... Eu, enquanto consumidor, posso sentir-me lesado e ter algum direito contra isso relativamente ao que um município X ou Y tenha isentado as empresas e comerciantes ao pagamento de água e eu sentir-me lesado porque os municípios não foram? Pode haver algum tipo de legislação que defenda esta discriminação, neste caso positiva para os comerciantes e empresas e negativa para os municípios? Em termos legislativos, temos sempre a nossa legislação mãe, a Constituição da República Portuguesa, que é onde temos o princípio da igualdade, de tratar igual o que é igual. Portanto, a última escala seria sempre por aí. Mas nós percebemos que muitas das medidas que sejam tomadas diretamente pelas autarquias e em geral sejam de apoio às empresas, porque foram as empresas, muitas delas, que tiveram o principal embate, que fecharam mesmo portas que não tinham qualquer tipo de rendimento. Portanto, ainda que nas famílias em geral dos consumidores existe uma diminuição do rendimento, de imediato a pessoa que foi mais, ou quem for mais lesado foi efetivamente as empresas que fecharam portas e não tinham rendimento. Mas, pronto, em última escala se poderia-se considerar sempre uma violação do princípio da igualdade, mas ainda assim seria discutível porque estamos numa situação excepcional. Claro. Bem, mas neste tempo de pandemia, para além destas isenções e suspensões e tudo mais, há também algo que nunca deixou de ser pago e não sei se receberam também algumas queixas sobre essa situação, que é as telecomunicações, que foram muito utilizadas nesta altura e que podem ter também abusado de certa forma do consumidor ou não. Sim, acho que em termos estatísticos, pelo menos da minha experiência aqui na nossa delegação, do ponto de vista das telecomunicações, até não foi a área em que nós tivemos mais reclamações ou mais pedidos de informação, porque acho que também as pessoas canalizavam a sua preocupação para outros setores. Mas em termos das telecomunicações, aquilo que registámos e tivemos algumas solicitações nesse sentido, foi, nomeadamente, pessoas que queriam terminar com o contrato existindo de fidelização porque já não tinham orçamento para assegurar aquela situação, mas também, e aí entramos num caminho mais difícil, nomeadamente de algumas operadoras que fizeram publicidade aos dados móveis, envio a mensagem Y e tenha 10 GB de internet sem qualquer custo. E posteriormente na fatura esse custo vinha associado, portanto foram mais as solicitações que tivemos foi nesse sentido, mas no segundo caso, iniciando um processo de mediação com a entidade e com as operadoras, felizmente tivemos um feedback positivo de eles assumirem o lapso que poderia ter existido, porque os próprios processos deles e a forma de processamento das faturas não estaria também preparado para estas alterações. Neste caso, vamos a um caso prático relativamente às telecomunicações. Uma família que infelizmente perdeu o seu salário, não é? Que ficou sem rendimentos, mas tem uma fidelização como operadora, mas quer terminar o contrato. Ou seja, ao terminar o contrato e com uma fidelização pode ficar mais caro, ou não?
Ou há uma solução para isso? Há uma solução. No setor das telecomunicações, o consumidor, à semelhança dos outros serviços públicos essenciais, foi a principal preocupação das medidas excepcionais criadas. E enquanto que no que diz respeito à água e eletricidade, pronto, o setor da energia e da água, as medidas criadas tinham uma abrangência maior, portanto, basicamente todos nós, enquanto consumidores, poderíamos usufruir das mesmas. No que diz respeito às telecomunicações, foi circunscrita essa proteção dos consumidores e a proteção, embora tenha sido circunscrita, foi focada nas pessoas que estavam mais vulneráveis, nomeadamente os desempregados, pessoas que, por via desta situação, ficaram desempregados, que tiveram quebras de rendimento, mas não é quebras de rendimento na sua generalidade. Olha, aconteceu quebras de rendimento relativamente ao mês anterior, para ter uma base de comparação, porque efetivamente foram pessoas que ficaram colocadas nesta situação por conta da pandemia. Portanto, nesses casos, demonstrando a situação de desemprego ou demonstrando a situação da quebra dos rendimentos, as famílias, os consumidores, tendo esse contrato de fidelização com as telecomunicações, podem terminá-lo sem que para isso seja devido à operadora a qualquer tipo de compensação pelo não cumprimento da fidelização. No tempo em que estava declarado o estado de emergência, o Governo lançou uma medida relativamente ao preço do gás, em Sim. que limitou o preço do gás. No entanto, isso foi por poucos dias, porque o estado de emergência terminou, ou essa limitação do preço do gás continua, ou será que, pelo contrário, o preço do gás voltou a aumentar? Não. O que é que pode ser feito? O consumidor pode reclamar nesse sentido? Já tivemos algumas solicitações, nomeadamente nos dias seguintes ao término do estado de emergência, de pessoas que ligavam e denunciavam essa situação, de que as botijas de gás já não estavam, por exemplo, no gás normal, que seria 22 euros. E havia pessoas, mas eu fui à bomba de gasolina e a botija de gás não está a 22, está a 26. E tínhamos sempre que explicar que, efetivamente, a fixação do preço do gás, na sua generalidade, foi feita apenas e só até ao estado de emergência. Portanto, falámos aqui de cerca de 10 dias, se a memória não me falha, a fixação foi do final de abril, 20 de abril, e depois o estado de emergência terminou a 2 de maio. Portanto, foi apenas e só nesse período que foi tabelado e fixado o preço do gás. Terminando esse período, pronto, estamos no mercado liberalizado e o preço, o que verificamos é que aumentou. Mas daí o consumidor não pode reclamar efetivamente quanto a isso, porque não está a ser cometida nenhuma ilegalidade. Mais uma vez aqui as letras pequeninas, neste caso da lei, em que o consumidor leu aquilo que lhe interessou, mas certo. não leu que essa fixação terminava com o fim do estado de emergência. Exatamente. O consumidor leu a fixação do preço do gás em 22 euros, mas não leu que essa fixação terminava com o estado de emergência. A Helena queria dizer algo. Desculpa, é só acrescentar que em relação a essa matéria, o preço do gás de botija é uma reivindicação que a DECO já traz há muitos anos. E para esse respeito, nós, embora agora não consigamos prolongar ou fazer prolongar o período em que o preço do gás se mantém mais baixo, como foi verificado durante o período do estado de emergência, mas é importante que o consumidor nos reporte essas situações e a discrepância que há entre regiões, porque dá-nos também mais a matéria, digamos assim, para continuar a nossa reivindicação e para haver uma harmonização entre os vários territórios do país relativamente ao preço do gás de botija. Foi um tema que deu muito que falar. Eu posso-vos dar um exemplo em que na minha habitação adquirimos uma botija de gás pela manhã. À tarde o Governo anunciou a fixação, aí não havia mesmo nada a fazer. Não. Ou melhor, aí foi mesmo um caso de aí tem que se aferir sempre pela data da publicação, claro, dos decretos que regulamentam. Portanto, ainda que a notícia tenha sido dada na tarde desse dia, porventura o decreto só foi publicado no dia seguinte. Portanto, só iria produzir os seus efeitos aí.
portanto aí não havia mesmo nada a fazer. Outro dos temas que tem preocupado muito os consumidores é os equipamentos de proteção relativamente ao IVA. Sei também de muitas situações em que os equipamentos são vendidos sem qualquer certificação e muitos deles em que quem comercializa nem sequer passa fatura relativamente a esses equipamentos. Que tipo de queixas é que a DEC tem recebido relativamente a este tipo por exemplo, das máscaras e de outros equipamentos? Nesse setor dos equipamentos de proteção individual, as maiores queixas que temos tido são de consumidores que começam agora a voltar à sua vida normal e começam a deslocar-se nomeadamente a instituições hospitalares ou clínicas dentárias ou de saúde, em que efetivamente o que nos tem sido reportado é que é cobrada uma taxa adicional à prestação do serviço para cobrir os custos que a empresa prestadora dos serviços tem com os equipamentos de proteção individual. No que diz respeito à aquisição... E aí não há nada a fazer, nesse caso? Depende. A entidade reguladora da saúde diz que efetivamente não existe problema se, e cá está as letras pequeninas, mas desta vez em proteção do consumidor, claro. Se existir uma informação prévia da entidade prestadora de serviço, ou seja, se o Hugo se deslocar a um dentista e no final vai ao dentista, tem a sua consulta do dentista e no final dizem assim, olha, são X euros e o Hugo sabe que a consulta seria Y, portanto está a ser cobrada uma taxa que não tinha conhecimento dessa taxa. Portanto, o que tem que acontecer é que as entidades prestadoras desse serviço podem cobrar esse valor, mas têm que informar o consumidor. Não informando, está uma violação direta do direito à informação do consumidor e aí sim pode reclamar. Muito bem, e a completar sim, diga. Que relativamente à aquisição dos equipamentos de proteção individual, máscara, álcool gel, em que existe a fixação do IVA legalmente previsto, de momento, pelo menos aqui na nossa região do Alentejo, e que no caminho me diz respeito, ainda não tive qualquer tipo de reclamação nesse sentido. E relativamente à situação em que quem presta o serviço da venda desse tipo de equipamentos não passar a devida fatura, há algum tipo de reclamação? Aí estamos a falar de um crime fiscal que há que ter em conta, não é? Que sim. Que é importante os consumidores também terem em conta que a fatura é uma obrigação de quem vende, porque todos nós pagamos impostos, não é? Exatamente. Bem, o nosso tempo já vai longo e este tema dos consumidores é sempre como as cerejas, vai sempre saindo algo mais. Mas o que eu vos perguntava relativamente à DEC, todos os parceiros que, certamente agora para a Helena, ou não sei se para a Vânia, os parceiros que a DEC emite podem ser vinculativos em qualquer processo de decisão a favor de A ou B? Não sei se a Vânia quer responder, uma vez que os parceiros são de facto emitidos pelo nosso gabinete jurídico, são muito solicitados, quer neste âmbito do período que estamos a viver, mas também muito para além desta situação. Sobretudo os municípios socorrem-se muitas vezes da DEC para a emissão de pareceres específicos sobre determinadas áreas. Não sei se a Vânia quer complementar esta informação. Acima de tudo, penso que os parceiros são mais consultivos, no sentido de criarem uma baliza e de uma base de informação para saber com o que é que podem contar, mais do que... É óbvio que depois, de alguma forma, nós percebemos que se calhar os parceiros que foram feitos por nós têm alguma repercussão nas medidas que são tomadas e nas decisões que são tomadas. Portanto, eu não digo que sejam vinculativos no seu todo, mas que têm alguma influência porque é informação, muitas vezes que os nossos parceiros, municípios e até algumas bancadas parlamentares, o que sentem é que, ok, é a associação especializada neste sentido, portanto temos a outra parte, temos a voz, se eles dizem isto, é porque de alguma forma é por aqui que se calhar temos que ir. Claro.
Bem, falam em municípios a pedir pareceres, ou seja, um prestador de serviço a pedir informações à DECO. O que eu vos perguntava é se há outro tipo de prestadores de serviço também a contactar a DECO, no sentido de também o prestador de serviço se esclarecer de como servir melhor o consumidor. De algum modo, até de forma muito informal, isso já acontece. Nós, como eu estava a dizer, somos a Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor, estamos cá para defender os direitos do consumidor. No entanto, há já uma prática cada vez mais recorrente e muito positiva, aliás, de uma empresa, uma loja, um estabelecimento do comércio tradicional, perante uma situação que lhe é reportada ou apresentada pelo consumidor, quer também naquele preciso momento saber qual é o posicionamento em termos de defesa do consumidor para dar uma resposta mais adequada ao consumidor. E é por esse motivo, aliás, que a DECO tem vindo ao longo do tempo a dinamizar várias formações e workshops informativos para as empresas da região Alentejo e um pouco por todo o país, justamente para capacitar os prestadores de serviço, os representantes do comércio local, por exemplo, os empresários de determinada região, para que eles possam dar uma resposta mais adequada ao consumidor. Neste tempo e estamos mesmo a terminar, neste tempo de pandemia juntando toda esta nossa conversa onde se falou de informação e desinformação, neste tempo de pandemia houve mais informação para o consumidor ou mais uma vez o consumidor saiu fragilizado de tudo isto? Qual é a vossa opinião? Na minha opinião, de contacto direto com os consumidores, julgo que não houve falta de informação. Aqui acho que o que se acabou por virar contra os consumidores foi a informação em excesso e a falta de tratamento de informação. Portanto, como já fomos referindo, existia informação que saía de manhã, que à tarde já era diferente, que no dia antes não era e as pessoas não sabiam como lidar com isso, porque era muita informação, muita coisa para assimilar e que se juntava às preocupações das pessoas, nomeadamente de saúde, dos seus familiares, das suas economias, pronto, por aí. Mas eu acho que também é justamente aí que a DEC e outras associações têm o seu papel fundamental, que é no sentido de fazer a ponte entre aquilo que é a informação geral e poder traduzi-la de forma clara e acessível para os diferentes públicos. Aliás, esse é um trabalho que o Hugo também muito acompanha em relação àquilo que é o trabalho da DECO, aliás acompanhou as nossas itinerâncias SOS Consumidor, que visam, são projetos e iniciativas que a DECO sempre leva a cabo no sentido de traduzir e descodificar e fazer chegar a informação aos diferentes públicos, com particular importância para os públicos mais vulneráveis, de forma a que a informação seja acessível para todos, particularmente para estes que têm uma maior dificuldade em aceder à informação e, portanto, nós associámonos durante este período sempre e a todo o instante às autarquias, aos parceiros com quem nós trabalhamos, as IPSS, sempre, e os órgãos de comunicação social que tiveram aqui também um papel preponderante, sempre no sentido de fazer chegar uma informação acessível, isenta, credível, que o consumidor pudesse entender e pudesse, digamos que, rever determinados aspectos da sua vida e poder aplicar aquilo que foram as recomendações que têm vindo a ser veiculadas e aprovadas, digamos assim, neste período tão excepcional que estamos a viver. Ou seja, uma informação clara, onde o consumidor possa ler a informação que tem à frente e não aquela que quer ler. Sim, sem dúvida alguma. A informação tem que ser verdadeira, independentemente daquilo que é a nossa vontade a cada momento. E é por esse motivo que também nós, para além dos canais de proximidade que já tínhamos, hoje, e volto a referir porque é um motivo de facto que nos orgulha muito, abrimos as nossas páginas nas redes sociais para termos mais um canal de comunicação com o consumidor, sempre com a preocupação de comunicar a verdade, de forma clara e transparente. Neste caso, as dificuldades dos consumidores é também distinguir essa informação verdadeira e, neste caso, as fake news. Exatamente.
É no sentido de prestar uma informação clara, verdadeira e que apoie a tomada de decisão consciente que as pessoas necessitam para equilibrar a vida doméstica das mesmas. Muito bem, para terminar esta nossa conversa, nada melhor que relembrarmos os contactos da DECO para que os consumidores possam contactar-vos e tirar todas as dúvidas. Sim, e obrigado por essa oportunidade de mais uma vez reforçarmos a informação sobre os nossos contactos. Como referi, estamos disponíveis de segunda a sexta-feira em qualquer horário, praticamente neste regime de teletrabalho, nós estamos disponíveis de facto em qualquer horário para os consumidores e portanto podem nos contactar através dos canais da Delegação do Alentejo. O contacto telefónico é o 266 744-564 ou também remetendo o e-mail para deco.alentejo@deco.pt, também através do contacto telefónico ou remetendo o e-mail pode ser feito um agendamento de um atendimento via Skype e por último também aqui referir que a linha de esclarecimento de dúvidas sobre as viagens e o Covid-19 mantém-se, como já tinha referido, ativa, portanto também qualquer consumidor pode contactar através do 21 3710282 e por último, mas não menos importante, os técnicos do Gabinete de Proteção Financeira da DECO mantêm-se também disponíveis diariamente através dos contactos do gabinete 213710238 é o contacto telefónico ou gas@deco.pt. Portanto, todos estes canais estão permanentemente disponíveis para todos os consumidores e, portanto, estamos disponíveis a qualquer momento para responder às dúvidas que nos são reportadas pelo consumidor. É também assim que nós continuamos, neste momento tão difícil para todos e sempre, continuamos a seguir a nossa missão, que é defender os direitos do consumidor. E assim esperamos que também este tempo de pandemia passe rápido para que tudo corra pelo melhor e que os direitos do consumidor continuem a ser respeitados por quem de direito, nomeadamente pelos prestadores de serviços. Mais uma vez, muito obrigado por esta oportunidade de esclarecermos aqui algumas das muitas dúvidas que havia para esclarecer e até uma próxima oportunidade. Obrigada a nós. Obrigada.